Hoje nós iremos começar esse dia diferente. Geralmente o padre já começa pregando, né? Mas hoje eu vou fazer o inverso. Hoje eu vou começar cantando. Essa música me apresentaram há pouco tempo e quando eu mostrei para o Juninho, ele ficou encantado, que essa música é todo filho pródigo. Então hoje, já adiantando, hoje é domingo da alegria, quarto domingo, é o domingo do filho pródigo, o domingo do retorno, mas também é o domingo da misericórdia, é o domingo em que ele será novamente abraçado pela misericórdia do Pai. E aí o Pai permitiu que ele ficasse novamente no coração dele. Aliás, ele nunca saiu do coração do Pai, mas por conta dessa ruptura, ele quis sair, mas estava sempre presente no coração do Pai. Então escute. Filho, aonde vai? Tua casa é aqui. Que lindo. Meu pequeno, sou teu pai. Fica. Se acaso quiseres voltar, eu vou te esperar. Escute a minha voz, meu filho, fica. Aguenta firme, eu vou te levantar. Não desista de lutar. Não tenhas medo, a tempestade vai passar, você vai ver. Olha nos meus olhos, teu Pai está aqui. Entreguei meu filho pra morrer por ti. Preparei uma casa só pra te esperar e uma eternidade pra você brincar. Se não tens mais forças, eu vou te carregar, te pegarei no colo. Se você chorar, fica comigo. Te amo demais. Estás seguro nos braços do teu Pai. Sei que o meu olhar queima teu coração. Sei que está doendo. Fica. Permanece em mim, que eu permaneço em ti. Olha que bonito agora. Não vou te abandonar jamais, meu filho, fica comigo, fica com o Pai. Então, aguenta firme, eu vou te levantar. Não desista de lutar. Não tenhas medo, a tempestade vai passar, você vai ver. Olha nos meus olhos,
Pai está aqui. Entreguei meu filho para morrer por ti. Preparei uma casa só pra te esperar e uma eternidade pra você brincar. Se não tens mais forças, eu vou te carregar, te pegarei no colo. Se você chorar, fica comigo, te amo demais. Estás seguro nos braços do teu Pai. Amados, hoje é o dia em que contemplamos essa alegria, a alegria de um pai que não mede esforços, a alegria de um pai que mesmo na sua idade avançada se fazia sempre presente nas esquinas à espera, aguardar a espera da volta de alguém que quis se perder no mundo. E esta não é só uma parábola, não é só uma história, mas é um espelho para vermos nossa imagem interior. Ou seja, a história do filho pródigo se remete a 3 tipos de relações: a nossa relação com os outros, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação e o nosso distanciamento de Deus. Quando vemos a figura paterna do pai, talvez muitas pessoas vão dizer assim, mas ele poderia insistir para que o filho pudesse ficar, mas o amor se dá também na liberdade. O pai amava e na liberdade desse amor ele deixa o filho sair, mesmo sabendo que lá na frente o filho iria experimentar toda a decepção que muitas vezes o mundo nos apresenta, mas por amor, repito, a liberdade do pai fez com que deixasse o filho ir em paz. O cerne não são as coisas materiais desse filho pródigo, mas a experiência das relações que se constrói e também se reconstrói em nós. Uma história que nos apanha por dentro. Tudo então está nesse espelho. E o filho pródigo tinha a necessidade da liberdade, tal como qualquer filho tem essa necessidade de ter sua casa, de ter as suas coisas, de ter os seus sonhos, mas os seus sonhos eram sonhos sem sustentação, porque quando nós sonhamos os nossos próprios sonhos, sem sonhar os sonhos de Deus, então os nossos sonhos se tornam sonhos sem sustentação. Tornamos então os nossos falsos em falsos. Vivemos então uma falsa onipotência, porque é uma fantasia. Vivemos também uma incapacidade de sustentar, o sustento entre o desejo e também a lei. Ele tinha desejo de sair, mas a lei natural diz que quando o filho ele recebe a herança do pai, isso quer dizer então que o pai já está morto, né? Porque só recebia a herança quando o pai, na sua iminente morte fazia o testamento antes de morrer, e quando morresse então esses bens iriam ser distribuídos, para os filhos daquela casa. Então o filho mais novo automaticamente no seu coração já mata o pai, já mata essa relação, e com um desenlace expectável, este filho pródigo que se autoafirmava se vê agora, quando ele toma consciência, ele se vê agora no vazio, na solidão,
na vulnerabilidade física, psicológica e também espiritual. Não se vê mais entre amigos, não se vê mais também na raiz genealógica, não se vê mais com ninguém, nem um pai também ele se vê. Agora está só. Repito, nem o pai está com ele, segundo a sua própria consciência, segundo o seu próprio pensamento. Dentro de nós, amados irmãos e irmãs, não existem só coisas belas, harmoniosas e resolvidas. Dentro de nós há sentimentos sufocados, muita matéria para esclarecer, patologias, inúmeros fios por ligar. E o filho pródigo também vive uma confusão interior, uma confusão interna, né? Ele agora vive nessa zona de sofrimento, está de fato desejoso em voltar para a casa do pai, para voltar para a casa do pai. Não é voltar para conviver e para ter novamente relação com o pai, mas para voltar para a casa do pai. E aí a expressão que ele se utiliza é: vou dizer para o meu pai quando voltar: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Essa era a situação que ele pensava: voltar para não ser chamado de filho, mas tratá-lo como um empregado. Então automaticamente ele não quer mais a questão familiar, quer ser descartado dessa genealogia, de todo o convívio familiar. Mas tudo que o filho pródigo precisava quando voltasse para casa era não somente uma gota da misericórdia, mas uma chuva de misericórdia, porque só misericórdia, só esse excesso de amor que Deus nos ensina é capaz então de resgatar o filho pródigo e também de nos resgatar. Essa homilia, toda ela foi preparada em cima de um capítulo desse livro que o padre tem falado muito aqui na paróquia, né, para você, e agora também comento com você. Há um capítulo só sobre o filho pródigo. O tema do livro é Elogio da Sede. Esse filho pródigo tinha sede, não do coração do pai, mas tinha sede e fome das coisas que tinha naquela casa, fome de pão, porque ele passava fome, né? E quando ele retorna para o pai, quando ele retorna para casa, ele se vê nessa vulnerabilidade, e abro aspas: voltar muitas das vezes para casa nos causa medo de como seremos recebidos pelas pessoas que ficaram lá, e causa em nós um certo tipo de receio de como será a reação dos demais. A vergonha talvez seja um impedimento do teu retorno. Há muitas pessoas que estão afastadas da igreja e por vergonha, por receio de um olhar, né, de uma pessoa, tem medo de voltar. E aí demora a voltar, mas ele desejava pela fome, estava com fome. Os dois irmãos dessa parábola possuem riquezas interior, muito de possibilidades, mas com limites com os quais é necessário se confrontar com o caminho de conversão. O filho pródigo, ele é autônomo, ele quer buscar o seu próprio alimento. Ser autônomo é um princípio normal, é um princípio saudável. Para crescer temos que nos afirmar como pessoa, tomar conta da nossa vida, ganhar espaço. Mas esse filho pródigo, quando saiu de casa, ele não quis diálogo, só me dá herança, só me dá o que é meu, a minha parcela, não quer diálogo. Então ele quebra, ele tem essa ruptura, não quer diálogo.
e quebra essa aliança com o Pai. Assim também o pecado faz conosco. Nós quebramos a aliança com o Pai quando pecamos. Ele quer autonomia, mas não está preparado. Será que você, quando sai de casa para viver as suas coisas normais, será que você está preparado psicologicamente, financeiramente, espiritualmente para ter a sua casa? Será? O filho pródigo não estava preparado psicologicamente para sair e nem espiritualmente. Por isso então que ele é tragado pelo mundo. Ele substitui o Pai pelos bens materiais, quer uma felicidade individual, mas na nossa vida não crescemos sem o outro. Por isso que a Trindade é perfeita, porque ambos então se correlacionam. Nós não crescemos sem uma pessoa, o outro sempre é motivo para o meu crescimento, mas ele quer crescer sozinho, então se estribucha. A vida não se resolve de modo isolado. Quem disse isso é José Tolentino no seu livro Libertar o Tempo. Quer ser absoluto de si mesmo. Ele tem desejo de conhecer o mundo, o desejo é saciado, mas se percebe frustrado porque a sua saciedade, ela se completa quando ele então come, bebe as porcarias do mundo. Então depois entra nesse fator de vulnerabilidade, também de fragilidade. Sendo saciado pelas coisas do mundo, agora então se encontra na solidão da palavra. Pois o mundo em que ele achava que era, não é aquilo de fato realmente que ele pensava. A saciedade que se obtém pelo consumo é uma prisão do desejo, reduzido a um impulso de satisfação imediata. Tudo que ele queria era uma satisfação imediata. O desejo é literalmente insaciável, porque aspira aquilo que não se pode possuir, o sentido. E nessa linha o desejo não se sacia, mas se aprofunda. Quanto mais o nosso desejo se acaba, mais nós queremos então ir em busca daquele desejo e daquele prazer venéreo, né? O nosso desejo de Deus nunca deve se cessar, mas pelo contrário, eu devo sempre estar com o meu coração repleto dessa graça. O problema do filho pródigo é que a imagem do pai se tornou rarefeita e abstrata dentro dele, e ele desatou a substituí-la pelas fugazes e individualistas paixões do momento. O filho pródigo volta todo quebrado, todo estrupiado, todo dilacerado, todo contaminado por aquilo que o mundo lhe apresentou. Veja que o diabo tira a relação dele com o pai, né? Faz ele experimentar um mundo hedonista e tira até mesmo a comida em que os porcos comiam. Nem isso o demônio dá, tira tudo, tira a dignidade, né? E agora ele está ali diante do pai. E que cena maravilhosa! A ação do pai é uma ação divinal. Ele corre, abraça e o beija. 3 verbos: correr, abraçar e beijar. Esse gesto é um gesto excessivo da misericórdia. E a outra canção diz, né? Eu vou voltar, eu vou clamar sobre mim a tua misericórdia, mesmo sendo pecador, mesmo sendo pecador, eu quero voltar, Senhor, voltar para comer do pão. Mas o Pai não dá só o pão, mas o Pai dá de si próprio. O Pai dá o Pai dá insígnias, o Pai dá anel, o Pai dá sandália, o Pai dá roupa, e o Pai também dá o novilho gordo, o cordeiro imolado. Em contrapartida, o irmão mais velho, o filho mais velho, estava com o pai. Trazia expectativas adoecidas que facilmente se instalam em nós,
dificuldades, que vivem na prática a fraternidade, não aceitar as decisões do Pai, recusar-se a se alegrar com o bem do outro, como então não se alegrar por alguém que estava perdido e foi encontrado, por alguém que estava morto e voltou à vida, por alguém que estava comendo as porcarias do mundo e agora come da relação com o Pai. Veja que o que o Padre fala não é uma comida simplesmente, né? Mas aqui é o alimento do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E o filho mais velho não aceita, né, a misericórdia do Pai para com esse filho que estava no mundo obscuro. Ressentimento latente, incapaz de perceber a lógica da misericórdia, é o que o coração do filho mais velho experimenta: a inveja, o ressentimento. O filho mais velho é a imagem dos fariseus, que não aceita, que não acolhe aquela prostituta, aquela adúltera, aquele Zaqueu, aquele Mateus. Todos nós somos vulneráveis e frágeis, todos nós somos pecadores e temos que acolher aqueles que querem estar com o Pai e voltar para a casa do Pai. No filho velho, o problema não é com relação à lei, mas com uma ampla generosidade do amor do Pai. E isso então constitui também uma patologia do desejo. O desejo do filho mais velho era que o irmão então não pudesse viver as alegrias do Pai. O desejo invejoso, não experimentar a satisfação em si mesmo, na sua existência, naquilo que é. Ele extrai antes a sua força em impedir o outro, num jogo de rivalidade destrutiva que não olha para os meios. Sobre inveja, amados irmãos e irmãs, uma autora, uma psicanalista desse livro, né, ressalta que nós quando estamos com inveja, a inveja é uma reivindicação estéril e infeliz. A gratidão constrói e reconstrói, o mundo destrói e fora de nós. As heranças supõem a morte dos progenitores e este já deseja também a morte do pai. O pai dá o espaço que o filho quer e precisa. Há um risco ao qual o pai acolhe e, ao dar a liberdade, ama-o simplesmente. O regresso é mais importante que a ruptura. Voltar é mais importante do que a quebra. Reconstruir é mais importante do que a quebra, né? Ele vê, ele corre, ele cobre de beijos. Ele era mais do que alguém voltando. Ele era o seu filho. Você é muito mais do que propriamente alguém que estava distante. Você é filho e o pai de verdade acolhe. A misericórdia é a arte necessária para salvar a vida. A misericórdia não é dar ao outro o que o outro merece, mas dar o que o outro não merece. Humanamente falando, o filho pródigo não merecia nada, mas merecia apenas desprezo. Não merecia nada, merecia apenas de fato a expressão: não disse para você não sair? Eu não te falei? Eu não te avisei? Dar por cima, dar além, ir mais longe, é o que o pai fez. Não mais julgá-lo e nunca julgá-lo, porque já há um julgamento próprio do próprio filho, né? Mas agora o pai tem que dar de si, tem que dar do seu coração. O pai precisa reconfirmá-lo como filho, e esse reconfirmar como filho é dar esses símbolos da alegria. Anel simboliza a aliança, sandália simboliza a peregrinação, simboliza que ele não é escravo, a túnica simboliza a pureza que lhe é devolvida, e o banquete simboliza então a fartura,
simboliza o banquete da vida, o banquete eucarístico, né? E por detrás disso também, desse banquete, existe a mesa. E a mesa não é só local de comida, mas a mesa é local do encontro. A mesa é o local de comer e beber da alegria do outro. O pai queria sentar-se à mesa para comer e beber da alegria da volta do filho pródigo. E o filho mais velho não quer sentar à mesa porque não quer partilhar e compartilhar da alegria do retorno do filho. Porque ele fala para o pai: este teu filho te abandonou, gastou tudo. Ele não quer mais fazer parte da fraternidade e nem também da genealogia da família. Por isso que ele usa a expressão, o mais velho, este teu filho. Mas o pai resgata: o teu irmão estava sumido, foi encontrado, estava morto e reviveu. A misericórdia do pai não se define, mas se vive. Amor não se define, amor se vive. E o pai, ele definiu o amor em apenas 3 gestos, em apenas alguns gestos: ver, correr, abraçar e beijar. O filho pródigo tinha feridas escondidas e precisava do bálsamo da misericórdia. O filho velho também tinha feridas, a ferida da inveja. Pergunto para vocês: será que você tem a atitude do pai? Porque é o pai que poderia julgá-lo, mas não julga. Ou você tem a atitude do filho mais velho, de julgar e julga? Aliás, ele nem vê o rosto do irmão, nem sabe como o irmão chegou, nem sabe, mas apenas julga por detrás. Julga o filho, mas também julga o pai. Há aqui um duplo sentido de julgamento do filho mais velho. Ele julga. Quem é você para julgar aquele que está voltando depois de viver uma vida errada, uma vida de deserto, uma vida de aprisionamento? Termino dizendo uma teologia que eu escutei de um padre em cima dessa passagem. Jesus é o filho pródigo porque ele saiu também da casa do pai, saiu, se envolveu conosco, né? Segundo os fariseus, também comia com os pecadores, comia com as prostitutas. Então Jesus é o filho pródigo, mas quando ele volta na sua ascensão, ele volta com as marcas do nosso pecado, né, em seu corpo, né? E vai dizer para o pai: pai, estou voltando, mas estou voltando carregando as marcas dos pecados de toda uma humanidade. A marca do padre, a marca do Júnior, a marca da Clara, a marca do padre Ronaldo, a marca do padre Darlan, a marca de um mundo inteiro. A marca de um mundo inteiro. Hoje é festa, é festa. Você que está aí no desejo de voltar e não volta por medo, volte. Se o pai não te julga, não fique preocupado quem vai te julgar, porque o pai apenas quer lhe abraçar. Então, vamos cantar essa canção também, a segunda. Que falta você fazia? Você não é mais uma pessoa, você é a pessoa que o pai esperava. E a outra passagem da misericórdia retrata a questão da ovelha, né? O pastor deixa as 99 no redil para ir em busca daquela que se afastou, porque você é importante. Você é importante. Aquelas não precisam de tanto cuidado assim, precisa, mas não tanto. O filho pródigo precisava de um excesso de amor, que hoje esse excesso de amor seja entranhado na sua alma, porque você é amado, você é desejado. E por fim, o pai sacia não só a fome, mas também a sede desse filho pródigo. Escute essa canção, 2 canções, Fica e Agora Vou Voltar.
que falta que me faz a casa de meu pai. Pra lá quero voltar e assim recomeçar, prostrar-me aos seus pés e ali me humilhar, reconhecer minha miséria. Eu vou clamar sobre mim sua misericórdia, mesmo sem ser merecedor, como servo vou voltar. De longe eu avistar meu pai a me esperar, saudades eu senti naquele olhar. Correndo veio a mim e sem me acusar, com lágrimas me abraçou e pôs-se a me beijar. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer e estou, perdoa-me, pois viver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Obrigado, Pai, que só o teu amor, Senhor, é o nosso prazer. Amém, Senhor. Pois sandálias em meus pés e inteiro me lavou, e novas vestes em me colocou. Pois em mim um anel me dignificou, e a minha sua herança de novo confiou. Pai, eu sei que já não mereço o teu amor. Pai, eu tudo gastei sem nada querer e estou, perdoa-me, pois viver longe de ti já não dá mais. Eu descobri que só o teu amor me satisfaz. Era o amor que ia satisfazer o coração do filho pródigo, e é esse amor que também pode satisfazer e trazer uma alegria efusiva na sua alma. Volte, não com fome do pão que perece, mas volte com fome do pão que permanece, do diálogo e da relação com o Pai. Fica com o Pai, fica com o Pai. E você que se acha o homem da lei, o filho mais velho, que se acha aquele que só porque não saiu está com o Pai, enganado se está. Nem todos aqueles que estão na casa está com o Pai. E hoje nós vemos a nossa sociedade, muitos estão na casa, mas nem todos pertencem àquela realidade familiar, estão distantes um do outro, porque cada um está no seu cômodo e cada um está vivendo a sua realidade sozinho. É preciso estar sim com o Pai,
ter relação com o Pai, dialogar com o Pai, para que então essa relação traga alegria para você e também para o Pai. Que nesse domingo do Senhor, o domingo da alegria, festeja a volta de alguém que estava perdido, a volta de alguém que estava morto, a volta de alguém que foi marcado pelo mundo e que hoje é marcado por Deus, por sua misericórdia, pelo olhar que não condena, mas pelo olhar que acolhe, pelo olhar então que chama de volta. Vem participar da minha alegria. Que Deus abençoe. Hoje o Padre se prolongou, mas é justo, porque a alegria tem que se prolongar, a alegria tem que ser vivida de um modo intenso, de um modo profundo, de um modo em que o nosso coração se alegre, porque o outro está voltando. Alegre, e você pode contar essa maravilha: eu voltei, mas também aquele que estava perdido também está voltando, Saiba acolher aqueles que estão querendo voltar, e não julgue, porque ele viveu muito tempo fora da igreja. Acolha, assim como o Pai te acolheu, saiba também acolher o outro que quer voltar para a casa do Pai. Que Deus abençoe nesse domingo santo da alegria do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Beijo do Padre.